Vamos todos de pé agora abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler do verso 20 ao verso 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 ao 22, até o final do capítulo 2. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém. Pai, a Tua palavra está diante de nós mais uma vez. Nós temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. Aqui estamos, Pai, sedentos por ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração, nos alimentando espiritualmente, produzindo, gerando fé nos nossos corações. A Tua palavra é que tem poder para isso, e é isso que nós precisamos, Pai. Por isso, em oração, te pedimos, fala conosco, quebra as barreiras de entendimento, as distrações, qualquer impedimento, para que nós possamos receber a Tua palavra essa noite e sermos edificados. E a minha vida eu entrego em Tuas mãos, clamando pela unção do Espírito Santo, para que debaixo do poder de Deus, a Tua palavra seja ministrada, não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este texto do apóstolo Pedro, ele é muito impactante aqui no seu final, o final do capítulo 2, quando ele fala desse adágio, deste ditado verdadeiro, do cão que volta ao vômito, da porca lavada que volta ao lamaçal. Mas, em tese, o que ele está aqui nos dizendo é que há uma grande diferença entre saber e crer, entre conhecer e realmente acreditar. Eu costumo dizer aqui na igreja, já disse várias vezes em várias mensagens, que eu não creio em crentes desviados. Eu não acredito que um crente verdadeiro, aquele que rendeu-se a Cristo, possa se desviar do caminho da verdade. Eu creio, como diz a Bíblia, e vou explicar para vocês em alguns versículos desta noite, que acontece de uma pessoa jamais ter se convertido, embora ela tenha conhecido Jesus. E há uma grande diferença entre conhecê-lo e crer nele. E por muitos lugares na Bíblia, essa diferença se apresenta. Esse texto é um deles. Ele vai nos mostrar que há uma grande diferença entre crer e saber. As pessoas que se encaixam nisto que Pedro falou, principalmente aqui no versículo 20, eu quero ler contigo: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o que, irmãos? Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pedro fala de um grupo de pessoas que conheceu o Senhor Jesus. O conheceu, teve conhecimento dele. Mas conhecer algo é diferente de crer de verdade naquilo que eu conheço.
Porque crer, segundo a Bíblia, e nós estamos falando nas últimas semanas a respeito de fé, se você ouviu alguma das pregações, você tem uma ideia do que a Bíblia diz a respeito de crer, a respeito de fé. Falei quarta passada sobre fé de qualidade, não é? Uma crença que realmente valha a pena. Então, crer no sentido bíblico é dar todo o crédito àquilo que se conheceu, não é? Sem duvidar, mesmo que você não tenha visto. Como eu disse sobre a definição bíblica de fé, ainda falei nisso no domingo à noite também. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos, de coisas que você não vê. Então, a crença real é aquela em que você dá todo o crédito àquilo que você conheceu, mesmo que talvez não tenha visto. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio nele. Eu não o conheci pessoalmente, mas eu dou crédito completo a ele, ao que ele é, ao que ele disse e ao que ele deixou para nós, mesmo que eu não tenha o visto. E aqui Pedro fala de pessoas que conheceram Jesus, mas, pelo que ele diz, elas não creram nele de todo o coração, de forma inteira. Não deram crédito àquilo que conheceram. E durante a caminhada de Jesus nessa terra, irmãos, muitas pessoas conheceram Jesus. A Bíblia cita momentos em que ele estava cercado por multidões, por muitas pessoas, por milhares de pessoas. Se você perguntasse a alguma daquelas pessoas, você conhece Jesus? Todas elas diriam, sim, eu conheço Jesus. Mas pelo desenrolar da história que aconteceu com Jesus, a gente vê que o fato delas o conhecerem, para muitas delas não mudou nada. Porque no final havia uma multidão reunida gritando Barrabás, ao invés de Jesus, não é? Certamente, daquela multidão, muitas o conheciam, mas não adiantou nada aquele conhecimento. Então, o crer verdadeiro é receber no coração aquilo que eu conheci. É claro, eu preciso conhecer para crer. Uma vez conhecendo, eu recebo no meu coração aquilo que eu conheci, aquilo que eu soube. Eu soube sobre Jesus. E aí eu recebi no meu coração aquilo que eu conheci a respeito dele e criei de todo o meu coração. Essa é a fé que leva à salvação, que é irrevogável. Eu quero ler com você João, capítulo 1, um texto que eu cito também muitas vezes, e que se encaixa perfeitamente nisso que eu estou dizendo a você. Essa é a fé genuína que leva à salvação. Veja, João, capítulo 1, versículo 11, até o versículo 13, diz assim: Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? Nasceram de Deus. Aquele que crê em Cristo, ele nasce de novo. Mas não da vontade da carne, e sim da vontade de Deus. As pessoas que o receberam porque creram nele. E a partir daí, receberam da parte de Deus o poder de se transformarem em filhos e filhas de Deus. A filiação nos é dada pela crença, não pelo conhecimento. Conhecer Jesus não torna ninguém filho dele. Se você entrevistar pessoas na rua e perguntar, você conhece Jesus? Muita gente vai dizer, eu conheço, já ouvi falar, já vi o filme, né? Tinha até um filme do Mel Gibson, né? Jesus todo ensanguentado, Paixão de Cristo. Eu vi, eu conheço, já ouvi falar nele. Agora, ela o recebeu, para receber é preciso crer. Então, a todos quantos o receberam, a saber, os que creram no seu nome,
a estes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o crer é que traz a salvação, e não o conhecer, e não o ter ideias sobre Jesus, ou ter ensinamento sobre Jesus, conhecê-lo teologicamente, conhecer teorias e doutrinas a respeito de Jesus, não produzem a salvação, não produzem a filiação, como está escrito aqui no texto que nós lemos. Então, alguns exemplos bíblicos eu quero dar a você, de pessoas que conheceram Jesus, sem, no entanto, crer nele, e de nada adiantou esse conhecimento. O mais clássico que a gente pode encontrar nessa turma de gente que conheceu Jesus, mas nem por isso creu e por causa disso não foi salva, é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é um personagem que também todo mundo conhece, né? Ficou conhecido no mundo todo, talvez tanto quanto Jesus. Quem ouve falar de Jesus, ouve falar de Judas Iscariotes. Ficou conhecido demais pelo que ele fez, pela atitude dele em relação a Jesus. Judas não conhecia Jesus? O que você acha? Conhecia, e conhecia muito bem, e conhecia até intimamente, porque era um dos 12 que por Jesus foram escolhidos. Então Judas era alguém que tinha uma aparência enorme de crente. Mas como eu disse para você, eu não acredito em crente desviado. Eu não acredito em aparência, irmãos. Não adianta o que nós parecemos ser. O que adianta é o que nós de fato somos. Adianta parecer crente? Será que na hora Deus vai fazer vista grossa e vai deixar entrar no céu quem não é crente? Só porque parece crente? Vai chegar lá no céu com um terninho, com um coque na cabeça, uma Bíblia debaixo do braço. Aí Deus vai, parece crente, pode entrar. Não, não funciona assim, não é? As coisas não são assim. E Judas, ele tinha todos os predicados para ser considerado um crente. Ele tinha aparência, mas não era real, porque de fato, de coração, faltava a ele o crer em Jesus. Embora o conhecesse, embora nutrisse com ele até um tipo de relacionamento, embora recebesse dele até alguns benefícios, mas não havia no seu coração a fé. Vamos ler João, capítulo 12, Evangelho segundo João, capítulo 12, do verso 4 ao verso 6. Está escrito assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quando é que Judas traiu Jesus, irmãos? Foi no dia que ele recebeu o dinheiro dos sacerdotes para entregá-lo? Não. Judas traiu Jesus muito antes. Não foi apenas no dia que o entregou. Olha o texto aqui dizendo para nós o que ele era intimamente, internamente, embora as suas palavras, para quem não o conhecia, naquele momento pudessem ser palavras que mostravam algum tipo de piedade. Olha a preocupação de Judas, não é? Ele diz: por que esse perfume caríssimo que essa mulher desperdiçou aqui aos pés de Jesus não podia ser vendido e dado aos pobres? Que discurso bonito de uma pessoa religiosa, de uma pessoa piedosa, preocupada com os pobres. Mas João, o evangelista que escreveu o evangelho, e depois do que soube a respeito de Judas, ele chegou à conclusão, talvez na hora, João tivesse até sido enganado pelo comportamento de Judas, e tivesse pensado, realmente, né, tanto pobre aí, e esse perfume sendo jogado no chão, Judas está preocupado, né, com a pobreza, olha que piedoso. Mas depois que Judas
Foi revelado. Depois que se descobriu o desfalque que ele dava no ministério de Jesus, aí João liga uma coisa a outra e diz o que ele diz aqui. Ele não disse isso porque estava preocupado com os pobres. Ele disse isso porque, na verdade, ele era ladrão. E, na verdade, ele estava preocupado que o dinheiro não ia sobrar para ele roubar. Era essa a preocupação de Judas. Então, é alguém que tem uma aparência de crente. Na vestimenta, na maneira de falar, nas coisas bonitas que diz, nas filosofias que solta por aí, mas internamente é alguém que não crê em Jesus. Não é alguém que o traiu porque se desviou. É alguém que nunca esteve no caminho, embora tenha sido chamado para andar no caminho. E Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Judas foi chamado e teve uma oportunidade de trilhar um caminho, mas já no início desse caminho, seu coração já era pervertido, porque não cria de fato em Jesus. Porque se alguém crê de fato que Jesus é quem ele dizia ser, ainda mais na intimidade, porque Jesus revelava quem ele era aos discípulos. Ele não revelava aos outros, mas revelava aos discípulos. Se ele cresce realmente em Jesus, jamais ousaria tocar na bolsa. E que dirá chegar mais tarde vendê-lo aos sacerdotes. Então era um comportamento que desde o início denotava que de fato ele não acreditava. E aí por isso, como consequência dessa falta de fé, dessa falta de crer, ele se torna o que a Bíblia diz que ele se tornou. Ainda em João capítulo 6, leia só as palavras duras que João usa aqui em relação a ele. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o quê, irmãos? É diabo. Diabo significa adversário, inimigo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ele era um dos 12, ele estava presente na congregação, mas na verdade ele não cria, e porque ele não cria, ele se torna inimigo, ele se torna diabo, ele se torna adversário. Então ele se torna um diabo, pelo que ele não crê, pelo estado da sua fé, não pelo conhecer ou deixar de conhecer Jesus. Isso não fez nenhuma diferença na vida dele. E ele, então, por ser um diabo, como Jesus diz, um diabo, ele está sujeito ao domínio do diabo. Veja o que está escrito em João ainda, capítulo 13, versículo 2, e depois versículo 26 e 27. João 13, 2 diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, o diabo colocou isso no coração. Mas por quê? Era um coração que não cria, era um coração influenciável, que não era ocupado pela fé em Jesus Cristo. Não o tinha recebido e se tornado filho de Deus. Era ainda um filho do diabo. E como filho do diabo, pelo diabo, era manipulado. E agora ainda no mesmo capítulo, versículo 26 e 27, diz assim, respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Agora Judas entra nele o próprio diabo. Uma outra evidência de que ele não era um cristão, de que ele não é um cristão que se desviou. Ele é alguém que conheceu Jesus, mas jamais creu nele de coração. Jamais teve o seu coração dominado por Cristo. Jamais teve o seu coração com uma habitação permanente do Espírito Santo. Por isso o demônio podia entrar nele. Ele era filho do diabo, filho da perdição, como diz a palavra de Deus. Esse era o seu estado, embora tenha conhecido muito bem a Jesus.
E o que diz a Bíblia como consequência dessa vida, sem crer, sem fé, sem filiação, é que o seu final foi um final terrível. Atos capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20, está escrito assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembléia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, que isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo, o seu ministério. Veja o que acontece no final da vida de Judas. Foi o seu final pior do que o seu início, exatamente como diz Pedro no texto que nós lemos aqui inicialmente. Foi o seu estado final. Melhor não tivesse conhecido Jesus, mas tivesse crido nele. Então o seu estado final foi muito pior do que o seu estado inicial. Foi terrível o fim de Judas, que não creu em nenhum momento em Jesus Cristo, que não se converteu, que não se rendeu, nem se submeteu a ele, e nem o recebeu de todo o seu coração. Um outro exemplo de alguém que conhece a Deus, mas não crê em Deus. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Essa jovem possessa por um espírito adivinhador, enganador, como diz aqui o texto bíblico, tomada por um demônio, não de forma literal e visível, porque enquanto ela falava, ninguém percebia que ali estava um demônio falando por ela. Ela dava algumas declarações que eram verdadeiras, porque o demônio nesta jovem sabia que Paulo e os que estavam com ele eram servos do Deus Altíssimo, como ele declarava seguidas vezes, acompanhando Paulo. E ele falava a verdade a respeito desse momento. O versículo 17 diz: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era como que uma propaganda. Paulo, Lucas e os demais discípulos pregando, e essa mulher ali dizendo: olha, eles são de Deus, o que eles estão dizendo é verdade, é verdadeira a palavra que eles estão trazendo para vocês. Entretanto, apesar de conhecer que era verdadeira a palavra, apesar de conhecer que Paulo e seus amigos eram de fato homens, servos do Deus Altíssimo, essa mulher não se converteu. Ela estava tomada por um espírito maligno. Veja, a pessoa pode estar até frequentando o lugar sagrado, pode estar até na companhia de homens santos e servos de Deus, pode estar até dizendo coisas verdadeiras, mas este conhecimento não é acompanhado de crença verdadeira, de fé para a salvação.
Então, o que na verdade movia aquela mulher era um demônio que ali a possuía, e ela não há notícia de sua conversão enquanto esteve possuída por aquele demônio. E assim, irmãos, eu cito este exemplo porque procedem também muitos que se chamam ou se dizem ministros de Deus. Homens e mulheres que afirmam falar por Deus, afirmam ser servos de Deus. Quanta gente afirma, eu sou servo de Deus, eu sou ministro do Senhor. Parece bonito, parece um cargo bonito, atraente, não é? Conhecem a Deus, sabem do seu poder, sabem do que Ele é capaz de fazer, conhecem até a verdade. O demônio falava a verdade nesse caso a respeito de quem era Paulo e seus companheiros. Mas assim também há muitos ministros que se travestem de ministros de justiça, mas na verdade são falsos profetas, são falsos crentes. Então não são pessoas que se desviaram, são pessoas que nunca conheceram a verdade, embora tenham conhecido sobre a verdade, tenham conhecido a respeito de Jesus. Um texto mais clássico que mostra isso é Mateus capítulo 7, que eu quero ler com você, versículo 15 em diante. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23, está escrito assim, Jesus falando, olha como Jesus fala conosco. Acautelai-vos. O que quer dizer isso? Tenha cuidado. Com o que, Jesus? Com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de quê? De ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Mas por fora você olha, parece Judas, né? Carinha de crente, jeitinho de crente, parece uma ovelha. E ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E aí o que ele diz, irmãos? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, como fazia aquele demônio? Em teu nome não expelimos até demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, o que Jesus diz? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais o que? Iniquidade. Veja, queridos, o que está dizendo a Bíblia aqui. Essas pessoas a quem Jesus se referia eram pessoas que conheciam muito sobre Jesus, que conheciam muito sobre o reino de Deus, a ponto de, em certos momentos, expulsarem demônios, a ponto de, em certos momentos, curarem enfermos, em nome de Jesus, fazerem algumas coisas louváveis, mas como ovelhas disfarçadas de ovelhas, na verdade, por dentro, lobos roubadores. E o que muda tudo é porque eles conheciam a Deus, mas não eram conhecidos por Deus. E Jesus, no final, diz, eu nunca vos conheci. Veja a importância, irmãos, de Deus nos conhecer, não de nós conhecermos Deus. Por isso que eu não gosto muito desse termo que o povo usa aí, aceita Jesus. Você conhece Jesus? Eu jamais perguntei isso a uma pessoa. Nunca nesses anos todos de crente, eu cheguei para alguém na hora de evangelizar e perguntei, você conhece Jesus? Porque a resposta dela não vai mudar nada. Se ela disser que conheço, pode estar mentindo. Se disser que não conheço,
também não vai mudar muito passar a conhecê-lo. O que vai mudar é ela passar a crer nele e crer de todo o seu coração. Isso é que vai transformar a vida, porque Deus conhece aquele que crê nele. Por isso tenho ensinado à igreja o que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o que me torna conhecido por Deus não é o que eu faço, mas é o que eu creio. Por isso a Bíblia diz que a fé não é pelo que eu faço, mas pelo que eu acredito. A salvação, irmãos, não é pelas obras, mas é pela fé. Então não é o que eu faço que me torna aceitável ou conhecido por Deus, mas o que eu creio. Se fosse o que eu faço, o que esses homens fizeram, estaria muito louvável, porque em nome de Jesus fizeram coisas grandes, profetizaram, expulsaram demônios, curaram pessoas, fizeram boas obras, coisas boas e louváveis, mas não suficientes para que fossem conhecidos por Jesus. O que faz alguém ser conhecido por Jesus é a fé. Jesus poucas vezes elogiou alguém na Bíblia. Quando elogiou, elogiou a fé. Você lembra? Da mulher, dos cachorrinhos lá? O que ele disse: nunca vi fé assim. O homem, o centurião, que disse: manda uma palavra, e disse: nem em Israel eu vi fé assim. O que impressionou Jesus foi a fé. As pessoas que ele conheceu, conheceu pela fé. E esses aqui fizeram muito, mas ele não conheceu nenhum deles. Então não adianta muito eu conhecer Jesus se eu não crer nele. Não adianta muito eu conhecer Jesus se ele não me conhecer. Porque esse conhecimento não vale nada. Leia comigo Romanos capítulo 1, versículo 21. Veja só como a Bíblia fala a respeito desse tipo de conhecimento. Romanos capítulo 1, verso número 21 diz: porquanto todo conhecimento de Deus, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ele está falando de pessoas que tiveram o conhecimento de Deus. Tendo o conhecimento de Deus, no entanto, não o glorificaram como Deus. O que adianta eu conhecer Jesus e não o glorificar? E não o colocar no devido lugar? O que adianta eu conhecer Jesus e não trazê-lo para o primeiro lugar da minha vida? E não crer nele de todo o meu coração? Não adianta nada, serei como um desses que a Bíblia menciona aqui. E é esse tipo de conhecimento superficial que produz o que a Bíblia chama de falsos mestres. É esse tipo de relacionamento em que só eu conheço Jesus, mas ele não me conhece, que produz o falso pastor e o falso mestre. Volta lá em 2 de Pedro, o texto que a gente leu aqui no início, só que eu quero ler o início desse capítulo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Igualzinho como foi com Judas. Judas foi chamado por Jesus, foi tirado para o caminho, mas não creu, não quis esse caminho. Esse conhecimento não se transformou em fé genuína. E assim, falsos mestres, falsos pastores são produzidos, introduzindo disfarçadamente heresias. E heresias sempre são destruidoras, esse é o adjetivo bíblico, a ponto de renegarem a soberania de Deus. É o que temos visto hoje. Deus tem se tornado para muitas igrejas e pastores um instrumento para me fazer algum benefício. Ele não é o Senhor soberano da minha vida.
Ele é apenas alguém que me ajuda. Ele é apenas alguém que realiza as minhas vontades. Ele é manipulável por mim. Eu, pelo meu comportamento, consigo manipulá-lo para que ele faça o que eu quero. É isso que alguns falsos mestres ensinam. Heresias dissimuladas, não é? Que vão negando a soberania de Deus, vão diminuindo Deus a um objeto que eu posso manipular ao meu prazer, e chamam a isto fé, o que eu uso para manipular esse pequeno Deus que me é apresentado por esses falsos profetas. E como eu sempre digo, os falsos mestres e falsos profetas só podem produzir falsos discípulos, falsas ovelhas. O falso não pode gerar o verdadeiro. Nenhum falso profeta vai gerar um discípulo verdadeiro. Vai gerar sempre um falso discípulo. Lembra do que disse Jesus? A árvore boa só pode produzir frutos bons. A árvore má só pode produzir frutos maus. Então, o falso mestre produz sempre falsas ovelhas, falsos discípulos. 2 Timóteo, capítulo 4, leia junto comigo. Versículo 3 e versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo dizendo a Timóteo o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina sadia, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por que as pessoas serão assim? Porque também os falsos mestres estarão aí para atender a estas necessidades, para dizer o que estas pessoas querem ouvir, para ajudar a coçar o ouvido delas, com fábulas, com histórias mirabolantes, com historinhas que são contadas para enganar essas pessoas. O falso mestre depende da falsa ovelha, e a falsa ovelha depende do falso mestre, e um alimenta ao outro. E ambos conhecem a Jesus. Isto é que é o pior. Irmãos, para a gente pensar, existem hoje pessoas dentro da igreja que acreditam que porque deixaram de beber, deixaram de fumar, deixaram de se drogar, deixaram de se prostituir, pensam que estão fazendo um favor para Deus, o aceitando. Ah, eu aceitei Jesus. Deixei de fumar, deixei de beber, de me drogar, de me prostituir. Então, com isso, Deus tem mais é que me salvar. Eu estou barganhando a minha salvação. Eu estou negociando com Deus. Eu deixei muito por tua causa. Agora vê se adianta o meu lado. Não é assim que as pessoas estão fazendo? Por causa desse entendimento. Conhecem Jesus, mas não creem nele da forma como realmente ele é. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia é clara nos seus ensinos. A Bíblia não deixa margem de dúvida. As pessoas é que têm o poder de deturpar a palavra de Deus, e nós, desatentos, acabamos por engolir o que nos é ensinado, sem o cuidado de observar a Bíblia Sagrada. Veja o que diz Tito, logo depois aí de Timóteo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ninguém foi salvo porque fez coisas boas. Nós fomos salvos pela misericórdia de Deus, que nos lavou e regenerou. Não foi pelas obras de justiça. Eu não fui salvo porque eu parei de fumar, parei de beber, de me drogar, de me prostituir. Eu fui salvo pela misericórdia de Deus, porque eu apenas criei nele. Aí ele passou a me conhecer. Aí ele passou a me notar, quando de fato eu acreditei nele. Ninguém vai para o céu, irmãos, por boas obras. O que leva alguém para o inferno, interessante que isso foi assunto do nosso curso, segunda-feira, com os homens. O que leva alguém para o inferno não é o que a pessoa faz. Parece estranha essa afirmação, mas eu vou explicar para você.
O que vai levar muita gente para o inferno não é o que a pessoa está fazendo, mas é o que ela deixa de fazer. Entenda o seguinte: todos nós, como diz a Bíblia, andamos desviados por aí, longe de Deus, longe da presença de Deus. Todos nós nascemos destinados ao inferno. O que alguém precisa fazer para o inferno? Nada. É só nascer, crescer e morrer. Esse é o destino natural. Longe de Deus, sem conhecimento dele e sem crer nele. Nasce uma criancinha bonitinha, a gente brinca com ela, cresce mais um pouquinho, vira um adolescente rebelde, depois vira um adulto desajustado, morre e vai para o inferno. Esse é o destino de qualquer criatura humana na face da terra. O que alguém precisa fazer? Nada. Então, queridos, o que vai levar alguém para o inferno não é o que alguém faz. Porque, veja, todos nós já fizemos coisas terríveis. Fizemos ou não fizemos? Você é capaz de admitir? Você já fez coisas terríveis? Nós já fizemos coisas terríveis. Não tem nenhum santinho aqui, tá? Todos nós já fizemos coisas terríveis. E o que nos leva para o inferno não é essas coisas que nós fizemos. Porque, como toda a humanidade que faz coisas terríveis, o que vai levar as pessoas para o inferno é o que elas não fizeram. Apesar de terem feito coisas terríveis como nós, não creram em Jesus. Não creram que Ele podia perdoar os seus pecados. Não creram que elas precisavam se arrepender para receber dele de graça o perdão e a salvação. Então, o que leva alguém para o inferno não é o que a pessoa faz, mas é o que ela deixa de fazer. Ela deixou de crer. Ela deixou de se arrepender, ela deixou de se submeter e de se entregar a Jesus Cristo. Por isso ela foi para o inferno. O que a gente faz, por pior que seja, se você fizer o que tem que fazer, como eu acabei de dizer, você, por misericórdia, como disse Tito, é salvo e regenerado por Deus para uma nova vida com Cristo. Então não é o que a gente faz, mas é o que a gente deixa de fazer. Leia comigo Gálatas capítulo 2, versículo 16. Em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 2, no versículo 16, a palavra de Deus diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pelo que você faz de bom, ninguém se tornará justo, mas pela fé. Então não adianta conhecê-lo, não adianta ter bom comportamento. O que fará a diferença é o crer nele de todo o seu coração e a ele se submeter. Amados, este é o sentido do texto que nós lemos aqui no início, e agora sim volto a ele. Tudo aquilo que Pedro falou nestes 3 versículos que nós lemos aqui, se entendem a partir de tudo isso que eu disse a você nessa mensagem. O que conhece o Senhor e o seu caminho, mas não crê. Veja só o que Pedro diz dessa pessoa. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. É o que diz Pedro. E no verso 21, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro diz aqui que aquele que conhece o Senhor e o seu caminho, mas não crê de verdade, de todo o coração, não o recebe,
é comparada a uma porca que depois de tomar um bom banho, volta novamente ao lamaçal. Porque um banho não transforma uma porca. Você acha que um banho transforma uma porca, irmãos? Pega uma porca e dá um banho nela. Do que você quiser. Pode ser banho de abô, pode ser na macumba. Dá um banho numa porca. Você pode usar o que você quiser, pode usar soda cáustica, vai derreter a porca toda, mas ela vai continuar sendo uma porca. Nenhum banho tem a capacidade de transformar um ser. Por isso, nesse batistério que está atrás de mim aqui, onde há um banho que de vez em quando alguém toma, esse banho também não transforma ninguém. Você pode entrar nesse tanque e sair desse tanque, a mesma pessoa. O tanque traz um símbolo para uma obediência, um mandamento que nos deu Jesus, para confirmar a fé que depositamos nele. Porque creio nele, quero me batizar, comprovando a minha fé diante de todos. Mas não é o banho que faz alguma coisa por mim. A porca lavada, enxaguada, perfumada, com um lacinho de fita, continua sendo uma porca. Na primeira oportunidade, ela gosta de se revolver na lama. Então, você pode criar uma porca como gente. Por exemplo, tem gente que cria cachorro como se fosse gente. Já viu? Bota sapatinho no cachorro, bota lacinho no cachorro, dá mamadeira para o cachorro. Eu já vi cachorro de chupeta, sabia? Você pode criar o cachorro como fosse gente, mas ele sempre será um cachorro. Ele nunca deixará a sua natureza, ele é um cachorro. Ele é muito bom, ele é muito agradável, é muito amigo, a gente se apega a ele, mas ele vai ser sempre um cachorro. Uma porca será sempre uma porca. Por mais que você a trate como gente, por mais que você a banhe. E o que o Senhor está dizendo é isso, irmãos. Conhecer Jesus não vira gente, não faz uma porca virar gente. Quem entra para a igreja e volta para os pecados, que apenas ficaram suspensos por um tempo, ou continuam a ser praticados escondidos, porque ninguém está olhando na igreja, se nunca se arrependeu, se nunca se converteu de verdade, continua como porco, continua como Judas, não está preocupado com as coisas de Deus, está preocupado com a bolsa, está preocupado com o que vai levar, continua procurando um lamaçal para se jogar, porque o que gosta mesmo é de lama. O cão, diz Pedro, volta ao seu próprio vômito. O vômito que lhe é próprio, o vômito que saiu de dentro dele, ele volta ao próprio vômito. É assim comparado àquele que conheceu Deus, mas não creu de verdade nele. É um cão que põe para fora, mas depois, sem nenhuma cerimônia, põe para dentro de novo aquilo que ele já tinha descartado. Então, querido, saber ou conhecer não é suficiente. A única coisa suficiente é crer. A Bíblia diz que até o diabo conhece as Escrituras, sabe, até treme. A Bíblia diz que ele treme, mas não se converte. O diabo não se converte, nem vai se converter. Embora conheça a Bíblia muito melhor do que qualquer um de nós. Então, para nós só fica uma alternativa. Conheça Jesus, sim, mas creia nele. Que o conhecimento dele faça você crer de todo o teu coração e recebê-lo no teu coração, para que você se torne filho de Deus. Deus não é pai de porco nem de cachorro. Deus é pai de gente. Entendeu isso? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Conheça Jesus, mas creia nele. Creia de todo o coração, para você se tornar um filho. Antes desse dia, você não é filho, você é um porco, é um cachorro, é uma criatura de Deus. Mas quando você o recebe no seu coração, não apenas o conhece, mas crer nele de todo o teu coração, você se torna um crente para sempre.
lavado, remido, transformado, filho. E a adoção de Deus não é desfeita. Você se torna filho para sempre. Mas creia de todo o teu coração, em nome de Jesus.